defesa explicar para vocês o que é uma defesa de violência no discurso, né? Que foi feita historicamente e que eu tanco. Esse é o banco, que é um do senhor chamado Luiz Gama. Conhece o Luiz Gama? Vocês conhecem o Luiz Gama? Puta que pariu, Napoleão. Aí veja. Então a gente vai ver exatamente o meu ponto aqui, Comrades Merlin, certo? Comrades Merlin. E aí deixa eu voltar aqui. Então veja, sabe qual é esse o problema, o Merlin? O problema, Merlin, é o que eu tava falando antes. E que naquele momento ali o Antônio acerta quando vai brigar com o cara lá, tem que estudar, pô. Isso, Samuel. Luiz Gama é um advogado negro, certo? Um advogado negro que foi escravizado no século XIX. Ou seja, se Napoleão não tivesse retornado à escravidão, né, meu parceiro? Não tivesse retornado à escravidão e normalizado, talvez o Luiz Gama não tivesse não precisasse que ele fosse escravizado, né? Então ele foi escravizado. Ele relata que foi escravizado, se torna advogado, entra para a maçonaria, que é um grupo social importante de liberdades no século XIX, por causa que, e aí a gente pode explicar isso com calma depois para vocês, né, que a maçonaria é toda liberal, digamos assim, e o liberalismo no século XIX era uma vertente ainda, né, ainda no início do século XIX ainda era uma vertente progressista e até mesmo revolucionária. E aí depois os caras enfiam a cabeça na bunda e vira tudo conservador, depois consegue o que quer, né? Bando de canalha desgraçado também. Mas então, o Luiz Gama é acolhido pela maçonaria, se reúne com um grupo social, né? Faz uma espécie de partido, se organiza com outras pessoas, entra em uma... igual o Lenin manda, né? Entra no lugar para fazer publicações. Antes de Lenin, né? Lenin antes de Lenin, Luiz Gama. Entra no lugar para fazer publicações e ao mesmo tempo ele se torna advogado sem ter formação, porque ele tentou entrar na universidade para ter formação, não consegue por causa da proibição que existia, social, porque ele era uma pessoa negra. E aí ele consegue se tornar advogado de um tipo específico que era permitido, que antes não tinha essa porcaria da OAB, né? Então era possível você com conhecimentos, ele vira autodidata, e aí ele vira advogado, ou seja, essa advocacia específica daquela época, rábula, perfeito, Samuel aqui é nosso camarada que estuda hoje, né? Mais Samuel Vieira da Silva, menos Merlin, beleza, Merlin? Menos Merlin. Tem que estudar um pouco mais. Então, vira rábula, e aí o rábula não pode fazer defesas em instâncias superiores, né? E ele faz a defesa, por exemplo, do maior caso do Brasil de libertação de escravos. O maior caso de libertação de escravos do Brasil, institucional. E salvo engano meu, é do mundo. Nunca teve alguma coisa jurídica tão grande assim. Não lembro se é... Eu sei que vai de 200 a 500 pessoas numa tacada só. Só que ele não faz a defesa final, porque ele não podia subir as instâncias, porque ele era um rábula. Né? Ele era um advogado que não tinha formação, ele podia fazer defesa nas primeiras instâncias, não podia subir lá pro topo. Né? E aí, mas ele participa. E ele próprio, um homem é tão gigante que ele consegue fazer a disputa e ganhar, porque a situação é mais ou menos a seguinte: um cara morreu e ele diz: quando eu morrer eu quero que todas as pessoas que são escravizadas na minha fazenda, elas sejam libertas. E a família depois assume e não quer liberar. Aí ele entra com um processo para tentar acabar com essa situação. E aí o que vai acontecer? Ele vai conseguir fazer com que isso seja o resultado desse processo. É que daqui a 10 anos essas pessoas vão ser liberadas. Mostra o limite da institucionalidade, portanto, né? Mostra o limite da institucionalidade. E aí ele não considera isso uma vitória. Mas ele entra pra história por causa disso, entenderam? Ele não considera isso uma vitória. O homem é tão grande que ele falou: você tá maluco? Daqui a 10 anos a gente perdeu. O
o proprietário anterior diz que era para libertar, os filhos assumem e diz que não vão libertar coisa nenhuma, a gente fica com libera, só que daqui a 10 anos, perdemos. Inclusive, uma parte desses humanos que estavam sendo escravizados morreram. Certo? Luiz Gama escreve um texto quando quatro pessoas que eram escravizadas assassinaram o filho de um senhor de escravo. Entenderam? Estão me ouvindo? Olha que interessante. Eu sou professor de história. Aliás, tem gente me perguntando aqui, tu tá de férias? Tu tá de férias? Eu pedi a exoneração do meu emprego, vou entrar agora no meu outro emprego. Eu vou virar professor de história da Secretaria Pública de Educação. E aí, hoje, por exemplo, eu tenho que ir lá 11 horas da manhã, na Asa Sul, para poder escolher aonde eu vou ficar, na regional onde eu vou ficar. Deus queira, Deus permita que eu fique em Taguatinga. Quero ficar em Taguatinga. E aí, o que acontece? Por coincidência divina, né, camarada? Por coincidência divina, porque Deus às vezes prega peças, eu tava fazendo exatamente as minutas das minhas aulas essa semana, de primeiro, segundo e terceiro ano. No grupo do WhatsApp, ninguém pode me deixar mentir, ontem mesmo eu lancei a ementa do segundo ano lá, pro pessoal opinar, manifestar opinião e tal. Aí eu vou mostrar pra vocês qual foi a citação que eu fiz, que vai apresentar para os alunos um personagem importante do momento histórico, que é do segundo ano. Aí olha que loucura, olha que doideira, olha que maluquice. Dr. Luiz Gama. 4 pessoas escravizadas assassinaram um filho de fazendeiro lá. E aí o que acontece? No dia seguinte, essas pessoas foram para a delegacia e se entregaram. Essas pessoas que eram escravizadas. Uma população de reacionário filha da puta, uma população, 100, 200, 300 pessoas, vão lá para linchar essas 4 pessoas, certo? Luiz Gama escreve um texto, que na verdade não é a carta. É a carta? É a carta. Eu acho que é a carta. Se não for, foda-se, depois eu corrijo. Luiz Gama escreve um texto legitimando, defendendo que o ato de violência do escravizado é um ato de heroísmo, porque a escravização por si só é violência. E aí ele escreve, vou ler com vocês, tá? Vocês sabem ler? Ler é importante, viu, gente? Ler é importante. Veja que é um texto do século XIX, portanto é difícil de compreender, certo? As cenas de tanta grandeza ou de tanta miséria que por completas em seu gênero não se descrevem. São coisas inomenáveis e incomparáveis. O mundo, como um todo, e o átomo por si mesmo se definem. O crime e a virtude guardam a mesma proporção de diferença, né? Uma proporção é regra de 3 que ele tá falando aqui, né? A diferença entre o mundo e o átomo e o crime e a virtude são coisas incomparáveis. Aí ele diz, assim, o escravo que mata o senhor, que cumpre uma prescrição inevitável de direito natural, o escravo matar o senhor, e o povo indigno que assassina heróis. Ele tá falando do povo que linchou os 4 escravizados, certo? Que matou essas pessoas. E o povo indigno que assassina heróis jamais se confundirão, certo? Aí eu tenho que ouvir do Senhor. Aí eu tenho que ouvir do Senhor.